Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, gravado diretamente do Congresso Brasileiro do Agronegócio, realizado pela BAG. A gente está aqui em São Paulo, participando de diversas reuniões que olham para agricultura de baixo carbono, transição energética, outros tantos assuntos também relacionando o agro com geopolítica, mercado. Mas esse ano o Congresso ele tem muito o foco na COP30, o agronegócio e, vamos dizer, todos os setores econômicos estão olhando muito para a COP30, que acontece aqui no Brasil, em Belém. E é importante a gente saber que o Brasil ele deve se posicionar como um país, por exemplo, de agricultura de baixo carbono, olhando para a recuperação de áreas degradadas, mas o Brasil não está sozinho nessa jornada, nessa tarefa difícil, mas promissora de colocar, então, o sul global, digamos assim, como a próxima potência do mercado global, por que não? A gente está falando de produções que partem de uma agricultura tropical, é um clima diferente, é uma forma de produzir diferente, e é isso, não é só o Brasil que passa por isso, tem muitos países, e essa COP30 está fortalecendo a união desses países para que se chegue, então, na COP30 em uníssono, né, falando a mesma língua, ou pelo menos tendo aí acordos, olhando para parcerias comerciais, mas acordos quando a gente fala de ciência, dessa agricultura de baixo carbono, das metodologias, por exemplo, para calcular carbono. Então, nada melhor do que falar com representantes que estão liderando, que estão negociando essa conversa entre diferentes países. O Brasil é um deles, mas a gente tem países vizinhos que estão aí contribuindo para esse diálogo, e nesses países vizinhos é importante ter a iniciativa privada e os ministros da agricultura todos alinhados. Então vou apresentar os nossos convidados internacionais, a gente vai fazer um portunhol aqui, depois qualquer coisa dá para colocar as legendas também no Google, legendas automáticas para quem não entender, mas a gente vai fazer aqui o recado chegar com certeza. Nós estamos com o Marcelo Regonaga, certo? Muito obrigada, Marcelo, pela presença. Eu estou aqui com a minha colinha, gente, porque eu não quero errar nomes e cargos. Ele é o responsável, colocando em linhas gerais, você está nesse papel de coordenação entre a iniciativa privada desses 4 países, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, corretamente? Correcto, sí. Son los sectores agropecuarios de los 4 países que hemos creado una red para cooperar y para ayudar al posicionamiento de nuestros 4 países, porque ya nuestra región somos los principales exportadores netos de alimentos del mundo. É isso. Ahora, partindo daqui. pero los pronósticos, las proyecciones de la FAO, de OCDE, dicen que hacia el futuro la región va a ser la región más exportadora todavía. O sea, el rol que tenemos nosotros es muy importante porque vamos a ser cada vez más exportadores netos para ayudar a los países que tienen que reformar sus agriculturas o a países que todavía no tienen un buen desarrollo en materia de nutrición. Nosotros como sector privado trabajamos también muy cerca de los gobiernos para tratar de posicionar y para tratar de apoyar a los gobiernos en las negociaciones internacionales. Por ejemplo, ahora en la COP de Belém. Deixa eu apresentar também o Gabriel Delgado, que também é representante, só que do ICA. A gente está falando aí de uma instituição que congrega, então, diferentes ministros da agricultura e que olha para essa parte mais governamental da conversa, correto? Sí, correcto. Así como Naciones Unidas tiene un órgano de agricultura y alimentación que es la FAO, nuestro continente americano tiene un organismo también que coopera en materia agrícola, ¿no? Y ese organismo es ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura. Nosotros hacemos parte de la organización americana,
junto con BID y junto con la Organización Panamericana da Saúde, BID, só para quem não sabe, Banco Interamericano Interamericano de Desenvolvimento. Desenvolvimento. E então são os 34 ministros da Agricultura das Américas que são nosso board, e temos um diretor-geral, que também é um argentino, que é Manuel Otero. Nossa sede central fica na Costa Rica. E assim, em cada país, nosso chefe é o Ministério da Agricultura, não? O ministro da Agricultura. E aí nós temos uma secretaria executiva de un otro tratado, que es el Tratado CAS, Consejo Agropecuario do Sul, que es un tratado entre los países del Cono Sur de América, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil. Y eso es una agenda dos ministros por fuera do Mercosul, que se tratan temas puramente de agricultura, no vinculantes: salud, animal y vegetal, pesquisa agrícola, biotecnologia, biocombustíveis, mudanças climáticas. Pouco trabalho. Temos grupos variados, sim, mas como o Dr. Marcelo falou recém, nós temos muito trabalho também com o setor privado, com GPS, com uma federação de agricultura familiar do Mercosul e também com a FARM, que é a Federação de Agricultores do Mercosul, y con los decanos de agronomía y veterinaria también de las universidades de la región. Entonces, así, una institucionalidad supranacional y que tiene coordinación de eso, y yo como representante regional tenho essa responsabilidade, transitória responsabilidade. Muito interessante, até porque a gente traz para a audiência que nos assiste essa amplitude do trabalho, né? Assim, tanto a iniciativa privada quanto os ministros, nesse caso, eles não estão olhando só para o seu quintal, né? Existe toda essa cooperação que vocês vieram compartilhar um pouquinho com a gente, então obrigada de novo pela presença. Eu gostaria de pegar, então, o final da fala do senhor, olhando para a COP30, e vocês, a gente apresentou no episódio anterior, mas eu quero trazer aqui também para quem está nos assistindo. Esse aqui é um documento que a ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, reuniu, né, depois de vários meses de conversa com diferentes interlocutores do agronegócio, mas não só brasileiro, também internacional. Vocês fizeram parte da confecção, né, da consultoria para esse documento aqui, que é um posicionamento do setor agropecuário para a COP30. Então, a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando de um posicionamento que acaba extrapolando para outros países. Exatamente. O que o senhor... E aí eu vou pedir primeiro pela questão da iniciativa privada e depois eu trago o ICA também, mas fiquem à vontade para se complementar. O que o senhor acredita que seja o ponto principal que os países tem que chegar de comum acordo, né? Pelo menos, estamos falando aqui de preferência a todos os produtores do Sul, né? Como diz o GPS, mas pelo menos olhando para esses 4 países. Qual que é a postura que precisa se chegar na COP30 em uníssono, todo mundo falando a mesma coisa? O que é mais urgente? Bueno, en las COPs anteriores a la de Belém, en general no se ha tratado como corresponde el tema de la agricultura. De uma forma geral, os sistemas alimentares não estão incluídos, né? En general, se ha planteado con un enfoque sesgado de la Unión Europea que la agricultura es un problema para el calentamiento global. Y eso es un error, y en esta COP nosotros vamos a aportar, aquí hay un documento en lo que participamos en GPS, para mostrar que la agricultura no solo es un problema, sino que es una solución. ¿Por qué? Porque el mundo, 150 años, ha estado acumulando carbono. No es lo que emitimos hoy, sino es lo que ha sido la historia. Y eso es el carbono acumulado en la atmósfera que tenemos que tratar de reducir. Entonces, la discusión importante es cómo podemos reducir eso.
Y en ese tema la agricultura es el único sector económico que puede secuestrar carbono con distintas prácticas. Otros sectores se plantean en la COP que tienen que llegar a cero, a neutro, pero nosotros en el sector agrícola decimos que somos la solución porque no solo estamos resolviendo los problemas de seguridad alimentaria, no solo estamos ayudando a la transición energética con los biocombustibles, con la economía circular, con la bioeconomía, no solo estamos también ayudando al desarrollo económico, sino que somos el único sector, como hablábamos antes, que puede secuestrar carbono, por ejemplo, recuperando tierras que han sido degradadas, por ejemplo, forestando, por ejemplo, haciendo ganadería silvopastoril. Aqui é o Embrapa Sistema ha Integrado hecho ILPF, né? Sistema Integrado de Producción Pecuaria y Labor pecuaria. Forestal. Isso. Entonces, lo que nosotros tenemos es que cambiar un enfoque de decisiones unilaterales que tomó la Unión Europea, porque el calentamiento global es un problema que lo tenemos que resolver entre todos. Isso. Y para eso tenemos que buscar incentivos y no barreras al comercio. Y para eso nosotros estamos planteando que necesitamos generar incentivos para que haya mayor producción de todas estas actividades que pueden secuestrar carbono y reducir entonces los efectos de los stocks acumulados. Eso es un trabajo que esperamos que Belén nos dé la oportunidad de mostrarle al mundo todas las alternativas que tenemos en la agricultura para contribuir a mitigar el cambio climático y no discutir pequeños problemas que ha inventado la Unión Europea y que no son el gran problema, porque el gran problema es cómo reemplazar a los combustibles fósiles. No es un gran problema la agricultura del Mercosur. La agricultura del Mercosur es una solución, não um problema. Isso que o senhor trouxe é muito importante de falar para as pessoas que não entendem do agronegócio, da agricultura, porque a gente conversa com consumidores que não entendem o setor, e é importante levar essa ideia de que eu tô escolhendo as palavras assim, né? Mas a nocividade do agronegócio, a ameaça que se coloca tanto para o agronegócio contra as mudanças do clima, é um discurso planejado do hemisfério norte, digamos assim, né? Não vou colocar necessariamente União Europeia, mas esse discurso tem um dono, né? Ele não nasceu por acaso, ele tem um dono e que olha não só para o Brasil, mas eu imagino que pegue os nossos vizinhos. Estamos olhando para os países aqui de uma forma geral que fazem uma agricultura, uma agropecuária diferente, né? O tropical e a diferença do temperado. Vamos a pasar después a la palabra para la representación de los ministros, pero yo quiero decir solamente un mensaje más. Cuando uno mira los últimos 25 años de evolución de la productividad, de los rendimientos, de la agricultura, de Brasil y del resto del mundo, Brasil ha aumentado la tasa anual de aumento de la productividad más del triple que el promedio del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que Brasil está contribuyendo a usar menos hectáreas que lo que están contribuyendo otras regiones del mundo. Si el mundo tuviera, todo el mundo, no el rendimiento de Brasil, sino el rendimiento promedio, hoy tendríamos que estar usando muchos millones de hectáreas más para producir los mismos alimentos. Y eso es otro tema que tenemos que destacar, porque
Europa, que no aumenta la productividad, está pretendiendo que haya más tierra en producción. Europa no usa biotecnología por ideologías y entonces lo que hacen es necesitar más hectáreas para alimentar a la misma gente. Brasil está haciendo un ejemplo y el Cono Sur tiene la misma estratégia, pero en eso Brasil es el líder. Muito interessante. E é isso, eu gostaria de ouvir então agora como fazer para posicionar o grupo de países, né? Eu ia falar bloco, mas não necessariamente é o bloco inteiro, mas de alguma forma, como posicionar então esses países como líderes da agricultura tropical, mas mais do que isso, colocar isso numa COP30, em que basicamente a gente está falando que nos próximos anos a comida vai sair dessa região do planeta. Já sai, né? Já sai, inclusive. Sim, gostaria muito de responder essa pergunta dando continuidade a lo que o Dr. Marcelo falava, né? E também dando continuidade à sua última pergunta. Por favor. Porque se você olha as últimas 4 COPs, Egipto, Dubai, Emirados Árabes. sim, Emiratos Árabes, Azerbaijão, Bakú, A última. todos países petroleros, né? E aí acho que Marcelo falou muito importante lo que está acontecendo aqui no Brasil e acho que é um logro muito importante de a política agrícola brasileira e sua institucionalidade. De ter um espaço especial para falar da agricultura na COP, porque, como falava o Dr. Marcelo, agronegócio na COP não era um tema importante. E quando você não ocupa um lugar importante, alguém vem por você e ocupa esse lugar. E agora temos coeficientes que não foram devidamente analisados no IPCC. Agora temos uma narrativa da agricultura que é contrária à agricultura, porque a gente não temos que esquecer, porque nós falamos às vezes de nossos sistemas alimentares, que a verdade tem que ser fortalecido, e é verdade, né? Mas o 70% das poluições do mundo estão no setor de petróleo. Então, isso não quer dizer que a agricultura, os sistemas alimentares não têm que ser fortalecidos, mas a gente tem que estar focada em que a parte da porção da torta que nós estamos discutindo. Perfeito, né? perfeito. Então, acho que isso é um logro muito importante de Brasil, colocar aí a agricultura com um espaço específico dentro da Green Zone, que vai ser chamada agora AgriZone, para discutir específicamente a agropecuária. E acho que esta tem que ser nossa COPs, la COP de los sistemas alimentares. E acho que temos que estar também na altura de lograr isso. Porque a teoria de jogos fala que você joga e o resto também joga. E quando você não joga, o resto ganha. Então, não jogar não quer dizer que a gente não perda. Por isso, acho também que neste momento, Marcelo é um especialista em comércio, né? Mas en antigüedad, el comercio se fixaban barreras por la cuestión arancelaria. Pues aparecieron con el comercio alimentar las barreras sanitarias también. Seguramente por conta de pandemias y de epidemias de difícil control. Y ahora aparece un nuevo tipo de barreras al comercio que son las ambientales. Y a gente ahora, por el nivel de competitividad que no estemos aquí, os países están jogando con as 3 tipos de barreiras, as arancelarias, as sanitarias e também as ambientais. Então, a cooperação de nossos países é uma coisa muito importante para o comércio, porque essa é a fonte de riqueza de nossos países. E acho que o comércio também é a grande explicação de por que nossos países cresceram tanto na agricultura e pecuária. E, em particular, eu queria falar de uma coisa muito importante. Você fala da agricultura tropical. E a verdade é que nós, no sur, mitad da Argentina para o sur, Uruguai, temos uma agricultura temperada. Sim. Não temos agricultura tropical. Tem razão. Paraguai tem, norte da Argentina tem. Mesmo vocês, tem uma parte em Rio Grande do Sul, acho que não é uma agricultura muito tropical.
é muito mais tropical que o sul da Argentina, mas não é tão tropical. Então, acho que Brasil, o Embrapa en particular, ou a criação de Embrapa, decifrou o jeito que o mundo tinha para producir en los trópicos, que é uma coisa que en Europa, Estados Unidos, mesmo Argentina, que tem 150 anos de agricultura, não tinha decifrado. Y Embrapa colocó eso en el centro del mundo, con indicadores que son así, impresionantes. Yo no conocía ese número, Marcelo, de 3 veces a productividad. La verdad que muy impresionante, Muito ¿no? impressionante. Porque esos son los números que Não deixam mudan la historia, dúvidas. que no dejan ninguna dúvida de lo que estamos falando. Entonces, acho que ese aporte brasileiro a la agricultura, a la competitividad de nossa região, tem ainda muito mais por crescer. E o norte da Argentina também. E nossa agricultura temperada também, porque a verdade é que temos problemas também fiscais muito grandes no sul que impidem o crescimento de nossa agricultura. Então, acho que temos tudo para crescer e a coordenação nossa de nossos países é chave para nos defender de jeito coordenado a combinação destas 3 barreiras que nós estamos tendo: as arancelarias, as ambientais e as fitossanitárias. Então eu vou devolver com uma pergunta que também é importante entender as diferentes perspectivas, ou pelo menos não necessariamente diferentes, mas setor privado e setor público. Como fazer essas alianças num ano tão importante como a COP30 aqui no Brasil, depois desse histórico de países, né, petroleiros? Como fazer essa aliança em um momento em que a geopolítica não está ajudando em nada e cada vez mais os países estão olhando para os seus próprios quintais? Até a gente vê alguns analistas políticos falando do fim da globalização, porque agora a tendência é que cada país seja mais protecionista e resolva principalmente o seu lado. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Para se avançar, a gente vê os BRICS, a gente vê o próprio assunto do acordo Mercosul-União Europeia ganhar ainda mais tração diante do que está acontecendo do tarifaço. Como que é? E aí eu vou pedir licença para começar com você. Como que é essa amarração, essa diplomacia? Porque se, por um lado, Lula e Milei muitas vezes não falam a mesma língua, quando vai se projetar o grupo, o Mercosul, ou pelo menos os países do Cone Sul, precisa estar em aliança, né? Precisa ter o mesmo diálogo. Como que equilibra isso? Eu quero falar com muito cuidado e com muito respeito deste tema, né? E contestando a tua pergunta com honestidade. Por favor. Então vou fazer isso em termos pessoais. Vou fazer essa resposta em termos personais por minha experiência. A verdade, faz 3 anos já que tenho a Secretaria Executiva do CAS. E nós tivemos problemas no CAS. Tivemos gripe aviária, tivemos panel na OMC por conta da leite, de Brasil, Argentina e Uruguai. Tivemos muitos problemas. E a verdade é que a cordialidade que eu encontro nos ministros da Agricultura é muito grande. Temos uma comunidade cultural, uma comunidade produtiva, uma comunidade de muitas cercanias, sabe? Somos pessoas muito parecidas, culturas parecidas. Latinos. Sim. A verdade é que as diferenças entre Argentina e Brasil são o futebol, né? Sim, porque você sabe que Brasil é 6 vezes a Argentina. 6 vezes de PIB, 6 vezes de população, 6 vezes de tudo. Menos em 2 coisas, em os agronegócios e no futebol. Não vou contestá-lo. Não, pois podemos fazer um outro podcast disso, se você Só quiser. honesto, por favor. Se você quiser. Mas assim, de verdade, eu encontro muita comunidade e acho que nosso Mercosul sempre insistiu muito em nos relacionar a partir de sectores que não são tão competitivos como a agropecuária.
E acho que o Mercosur tem que ter uma etapa de falar mais da agropecuária Com do certeza. Mercosul, para nos aproximar de jeito conjunto com nossos principais compradores, para nos aproximar em apertura de mercado juntos, coisas simples, não coisas assim grandilocuentes, mas sim ir nos acompanhando mais em nosso crescimento. Porque geopolíticamente, acho, por exemplo, o meu país, Argentina, durante muitos anos tuvo uma política de carne muito ruim, de fechamento de exportações e tudo isso. Isso foi aproveitado por Brasil. Eu falei muito com meus companheiros pecuaristas brasileiros que sempre têm uma estampita de la bandeira argentina ao lado da Virgem, os pecuaristas, porque todos os mercados que a Argentina deixava, Brasil iba e Brasil conquistava pegava. Sim. com uma facilidade muito grande. Então, assim, acho que para mim tudo isso se faz com institucionalidade. Porque hoje está muito. É verdade que muitos organismos internacionais somos muito burocráticos. Temos que acompanhar a modernidade do sector privado. Esse é nosso desafio. Temos que trabalhar mais perto com o sector privado. Perfeito. Temos que trabalhar aí. Mas também há certa burocracia que é necessária. Porque a burocracia no mundo permite que os países falem e que não briguem. Que não briguem num sentido amplo. E ninguém faz o análise do trade-off entre burocracia e paz. Então, acho que nós temos que fortalecer ainda mais a institucionalidade que a gente já tem. E também nestes momentos, porque são momentos também destas brigas, né? Sim. Na história, principalmente, vira uma E coisa sabe pequena. que eu acho que os presidentes, al final de contas, são super pragmáticos. Quando os problemas estão aí na frente, os presidentes são pragmáticos. Resolve-se. E acho que os ministros são um bom instrumento de nossos presidentes para lograr isso. Perfeito. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano, juntos de olho na COP30 pelo futuro do planeta. ¿Puedo agregar Por sobre favor, ese tema? por favor. Datos concretos. El CAS, en estos últimos 2 o 3 años, con presidentes con ciertas diferencias, hemos sacado resoluciones, todas consensuadas. Por ejemplo, cuando hubo el liderazgo europeo para pretender posicionar los sistemas alimentarios del mundo en la ONU, con el liderazgo de Teresa Cristina, pero con los ministros de toda la región, pusimos una posición común. El otro ejemplo bien claro de la institucionalidad. Ahora, con Milei y Lula, firmamos el acuerdo Mercosur-Unión Europea y firmamos el acuerdo con el EFTA, que es el resto de Europa. Y vamos a seguir firmando acuerdos, porque independiente de que pueda haber alguna diferencia política o de ideología, estamos mirando a través de los ministerios, las cancillerías, en los intereses de nuestros países. Y entonces para nosotros hoy el acuerdo, y para Brasil, que posiblemente termine siendo quien culmina la negociación que terminamos de firmar, pero todavía faltan detalles el año pasado Argentina, ahora es Brasil el que preside, y lo más probable es que durante el periodo que administra Mercosur Lula se firme finalmente la parte del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Que são muitos anos, né? Muitos anos dessa negociação, né? Ahí viene el otro tema. Nosotros como sector privado, frente a los problemas de destrucción que ha hecho principalmente Estados Unidos del multilateralismo, necesitamos que los sectores privados tratemos de hacer alianzas y tratemos de construir con la estructura institucional de nuestros países y del sector privado las alianzas para tratar de minimizar los efectos negativos de esta falta de acuerdos multilaterales que hay en este momento y reconstruir
el desafío que nosotros en la agenda de GPS tenemos es ver cómo podemos ayudar a nuestros gobiernos a definir una nueva arquitectura institucional, si no es multilateral, por lo menos plurilateral. Y entonces a lo mejor es un acuerdo con la Unión Europea y otros países del mundo que querramos mantener las reglas. Muito interessante, porque me veio à cabeça que, mais uma vez, me parece que esse discurso de que os países da América do Sul não se conversam, ou de que ainda estão num momento muito imaturo dos negócios, isso também me parece um discurso muito mais aplicado pelos europeus, porque a eles não interessa essa unificação, né? Se unidos venceremos, então a eles não interessa essa união. Mas pelo que eu venho percebendo e vocês estão falando aqui, estamos sim caminhando, existe sim uma evolução entre a união dos países, a união entre governos e iniciativa privada, e olhando para essa evolução da agropecuária, porque também não é só falar da agropecuária que já foi a bem-sucedida do passado, é preciso falar dessa agropecuária moderna, atual. Seguro, sí. E aí, por favor. El liderazgo de IICA en el Cono Sur ha permitido que los ministros del Cono Sur siempre tengan una posición común para la defensa de la agricultura de todo el Cono Sur. Y eso es un liderazgo que ha tenido el IICA, ahora conducido por un argentino también. Manuel Otero. Então, eu queria trazer de novo esse assunto da COP30, porque nós temos visto essa pressão sobre o Brasil sediá-la por conta de Amazônia e florestas, e nós sabemos que existe sim uma possibilidade de o Brasil ser questionado pela questão do desmatamento e colocar no mesmo saco de problemas o problema do desmatamento e a questão das emissões da agropecuária, que não são a mesma coisa. Podem até ser correlatas, dependendo da região, dependendo de muitas variáveis, mas não dá para concluir que uma coisa leva a outra, né? Desmatar leva à agropecuária. Não é isso, não é esse o raciocínio. Como que os países, e aí eu peço a licença de generalizar mesmo, os países os quais vocês representam, pretendem se posicionar nesse sentido, de explicar para a comunidade global que desmatamento não é sinônimo de agronegócio, que perda de vegetação não significa produção de soja e de pecuária. É um momento importante global para explicar isso, né? Bueno, primer tema. El Código Forestal de Brasil es el mejor del mundo. Ojalá Europa hubiera tenido un código forestal como el que tiene Brasil. Primer tema. Parte del desmatamiento es desmatamiento legal dentro de la conservación de los recursos naturales. Y si el mundo quiere que no se desmate nada de nuestra región porque hemos conservado lo que el mundo destruyó, hay que pagar esos servicios forestales, porque nosotros podemos tener servicios forestales con lo que decíamos antes, servicios ambientales, con lo que decíamos antes, recuperando con pastagens, recuperando con forestación, es decir, muchas alternativas que hay en la agricultura, que es lo que está haciendo Brasil con el ABC Plus que tienen ustedes. Bueno, si el mundo quiere que hagamos más para ayudar al cambio climático, hay que pagarlo. Y parte de la COP es la discusión de cómo generamos incentivos para que nosotros que podemos ayudar al mundo recibamos lo que tenemos que recibir para ayudar al mundo.
Otro problema es el desmatamiento ilegal. Y Brasil ahora está controlando y tiene una intención de controlarlo, o Argentina o Paraguay también, ¿no? Pero yo creo que el mensaje principal es el otro. Nosotros y Brasil claramente se está mal atacado porque es el mejor código florestal del mundo. Exato. Em relação à iniciativa federal, digamos assim, claro, olhando para todos esses países, gostaria de entender um pouquinho qual que é a sua perspectiva. Respecto da cuestión de Amazonía, Isso, Sí. em relação a como que os países, de uma forma geral, podem se unificar, países dessa parte do globo, para levar esse discurso de que desmatamento e agropecuária não são a mesma coisa, né? Sim, a verdade é que a primeira coisa, acho que temos que falar muito mais, é que a conservação se faz com investimento. Você não vai conservar algo se você abandona. Por não fazer nada, isso não se conserva, não. Então, para conservar, tem que fazer investimento. E aí, Marcelo falava, acho que aqui temos ainda, com muito respeito também como argentino, né? Uhum. Falando da Amazônia, com toda a complexidade que tem a Amazônia. Todos nós que sua estamos em São sociedade. Paulo, também não estamos na E Amazônia. sua sociedade, né? Mas assim, acho que a definição de direitos de propriedade sobre a Amazônia é uma coisa muito importante para lograr que os investimentos cheguem a conservar o ambiente. E Brasil está fazendo muito nesse sentido, porque o Código Florestal tem que ser aplicado quando você tem o direito de propriedade devidamente feito. Acho que os discursos hoje foram muito nesse sentido e um porcentaje alto da Amazônia ainda não tem esses direitos de propriedade, né? Exato. Então, acho que acá temos muito de ideologia, né? Entre os empresários do agronegócio e a Amazônia, que são os empresários que faz destroços na Amazônia. A verdade é que os empresários onde não têm direitos de propriedade definidos, eles tampouco investem lá. Então, este não é um problema do empresariado do agronegócio na Amazônia, é um tema muito mais complexo e acho que temos que lograr que as pessoas do mundo e da Europa em particular falem com muito mais respeito da Amazônia. Porque a Amazônia parece ser um ativo mundial e é um ativo do Brasil e de 9 países mais que formam a cuenca amazônica. Isso. E acho que às vezes falamos com muito pouco respeito da Amazônia, de lo que acontece das populações do lugar. Populações pobres que tomam decisões ambientais lá também. E que uma coisa já vira uma discussão às vezes moral sobre a questão social, ambiental, com esses problemas de direitos de propriedade. Então acho que nós deveríamos fazer uma evangelização de prudência nos discursos a favor e em contra da Amazônia. E muitas vezes de países muito ricos que falam pois haver feito coisas horríveis com o ambiente. Por exemplo, no nosso país ninguém fala de Chaco porque nós destruímos o Chaco. Ninguém fala já de Chaco porque não tem mais Chaco. Tem algumas iniciativas, inclusive, de recuperação, né? Sim, mas aí, se você vai para Charata, vai para Pampa del Infierno, vai olhar o que eu estou falando. O Chaco não existe mais. Foi destruído. Então ninguém fala já mais nadie de Chaco. Por isso acho que o tema de que a questão ambiental é uma responsabilidade de todos. Eu acordo com isso também. 150 anos também de carbonização do planeta. Mas também as responsabilidades têm que ser diferenciadas, né? E temos que olhar bem quem é o que paga e quem cobra. Porque para acceder ao Fundo Verde do Clima, que é uma das coisas que a gente discute na COP, Exato. cada projeto tem 3 anos de negociação. Realmente isso é investimento. Eu trabalho disso, né? Com isso, dessa burocracia. E essa burocracia que nós, como organismos internacionais e também como países, temos que tratar de hacer desaparecer. Porque as pessoas que trabalham no campo não compreendem esta burocracia. Não mesmo. E acho que eu que trabalho nessa burocracia tampouco compreendo ela. Então, a institucionalidade para ser valorada por la população tem que ser uma institucionalidade que reflexe a realidade das empresas, das pessoas, da sociedade como um todo. Se não estamos entrando numa questão de uma obsolescência institucional Perfeito. que as pessoas
despreciam. E não se conecta, né? E então aí, pois, vêm as surpresas, né, de coisas disruptivas no mundo. Acho que temos uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Pero quiero agregar Por favor. otro tema, de nuevo hablando de nuestros amigos europeos. Yo en mis presentaciones muestro cómo es un suelo que está cultivado con planteo directo. Gran parte de la agricultura comercial de Brasil y de la Argentina es con planteo directo. Sim. En Europa, millones de hectáreas destruyen la vida del suelo cada año y nadie está planteando en Europa que deberían estar ellos en temas técnicos, la parte arriba del suelo, la parte rica del suelo, es el horizonte A. Después viene el B y después ya el C. Ellos todos los años destruyen todo el horizonte A, la parte más rica del suelo, millones de hectáreas, y están mirando si hay un desmatamiento de algunos miles de hectáreas en nuestra región, y no miran que todos los años destruyen millones porque no adoptan ni biotecnología ni el planteo directo. Es de nuevo un cinismo grande que hay que poner un foco en Amazonía cuando el problema del cambio climático y de la vida del suelo, que es la esencia de la vida del hombre, están destruyéndola todos los años. Y en Asia pasa lo mismo. Eu posso te falar de uma coisa muito prática para que as pessoas sepam que coisas se falam na COP? Por favor. Porque eu imagino que aí as pessoas que estão te escutando, que a COP é uma reunião para que os países acordem coisas. Em 2021, a ministra Teresa era ministra de Agricultura de Brasil e foi em Glasgow, acho, 21 ou 22. Na Inglaterra. 21. 22. A ver. Não lembro. No, 21, Vamos checar. 21. Mas por favor. E aí, sabe o que aconteceu? Que falou Marcelo de siembra directa? Foi uma negociação de um documento assinado por a maioria dos países, porque aí também é a democracia. 2021. 2021. E aí, para Argentina e Brasil e para todo o Cono Sul, el planteo directo ficou como business as usual. Uhum. Que significa isso? Os países temos obrigação, compromissos de baixar as emissões. Então, Europa e Estados Unidos pode contabilizar o incremento de utilização da siembra directa como uma baixa nas emissões. E aqui, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, não, business as usual. Para nós, não, a conta de planteo direito, e isso foi uma negociação. E aí ficamos perdendo. Por quê? Porque nós estivemos juntos aí nessa negociação. Esse tipo de coisas que a gente não sabe, não conhece, pois se traduzem em problemas muito importantes para as empresas, para fazer comércio, porque tudo isso pode ser, em um futuro, uma barreira comercial. Sim. Seu país não baixou as emissões, então você tem tal restrição a tal outra. Tudo isso tem muito que ver, porque, al final de contas, os países querem pagar o melhor preço possível por lo que você faz. Claro. É isso. Claro. E a gente nem vai entrar aqui no assunto da lei antidesmatamento, da UDR. Não vamos falar disso porque daria um outro podcast. Mas eu vou fazer uma última pergunta, então, para vocês, olhando ainda para a COP30, sobre financiamento. Porque é isso, é um dos temas principais. Criou-se a expectativa de que a questão do financiamento climático fosse ser resolvida na COP passada em Baku. Não se resolveu, ficou para o Brasil, ficou também, para além de outros temas, ficou essa questão do financiamento. Agora, existe uma parcela de países que realmente carece de financiamento, e aí a gente olha muito, por exemplo, para países do continente africano, que estão altamente sendo prejudicados pelas mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, não tem uma economia muito desenvolvida.
Alguns têm, claro, mas de uma forma geral é mais complicado. E temos, por exemplo, países como o Brasil, que os próprios Estados Unidos, países da União Europeia falam: a gente não vai ceder dinheiro para o Brasil para fazer financiamento climático. O Brasil é um país rico. O Brasil não precisa de dinheiro, o Brasil precisa de gestão melhor dos recursos. E aí eu gostaria de ouvir de vocês qual que é a expectativa de vocês para esse financiamento acontecer. Financiamento justo para uma transição energética, climática justa, sabendo que é isso, o Brasil, ele é um país rico. A gente não pode falar que que o Brasil é um país pobre, mas olhando para o bloco, olhando para os países vizinhos, esse financiamento seria mais fácil se ele viesse coletivamente, olhando para os países em conjunto? El problema de financiamiento es un problema que está resuelto en un principio acordado en la COP, pero que los países desarrollados no cumplen. El principio que se acordó en la COP es las responsabilidades de acuerdo a los antecedentes, y los que tienen que aportar la mayor parte del capital para resolver el problema global son los países desarrollados, no Brasil, no Argentina, no Uruguay, Paraguay. Ese es el primer tema del principio. ¿Qué es lo que está pasando en las COPs? Que se dice que hay que aportar tantos billones de dólares. 1,3 trilhão de dólares, ¿no? Y no están aportando, y yo no soy muy optimista de que en esta COP haya compromisos, principalmente porque Estados Unidos no quiere hacer los aportes y porque la propia Unión Europea, con los problemas de la guerra, está invirtiendo mucha plata en la guerra y no tanto en defensa y no tanto en estos temas de desarrollo. Hay un tema que sí es importante para nosotros, pero es en la próxima COP, y que este año deberíamos en esta COP dejarlo en la hoja de ruta. Es el año próximo se vuelve a negociar agricultura, y ahí tenemos que negociar los protocolos, los estándares para que los mercados de capitales funcionen bien, para que sea transparente y que haya base científica. Hoy eso no se va a negociar en esta COP, y lo que nosotros tenemos que hacer durante este tiempo lo está haciendo Embrapa, lo está haciendo INTA, la coordinación la tiene IICA para esto, es ir definiendo qué captura de carbono cada tecnología, cada alternativa de nuestra región con métricas de nuestra región, para que en el futuro podamos negociar protocolos que reflejen exactamente los datos de nuestra región y no los que están impuestos hoy, que están impuestos por un organismo internacional con mucha influencia europea. Yo creo que ese es un tema muy importante que tenemos para el futuro de todo este tema. El otro tema que no sé tampoco si va a ser finalmente negociado aquí es el tema de cómo financian el mundo los requerimientos, las exigencias que tienen para las inversiones. Nosotros pensamos que en las reglas de Basilea, que es donde se regulan las reglas de juego para el sistema financiero mundial, hay que cambiar para que los proyectos ambientales puedan tener reglas de juego con menores exigencias de riesgos para los países en desarrollo, que somos los que más podemos capturar carbono. Entonces, tenemos ahí un desafío que yo no sé si finalmente se va a lograr en esto, que es que las reglas de Basilea permitan que los bancos financien los proyectos ambientales de los países de desarrollo con tasas de interés más bajas
que los que se cobran hoy, porque hoy es más rentable financiar un proyecto ambiental en Europa que tiene un riesgo más bajo por las reglas de Basilea. Perfeito, perfeito. Por favor. Pouco que agregar a lo que el doctor Marcelo falou, a verdade. Non quero falar sobre a mesma coisa. Opino igual. Os países máis ricos non están cumpriendo iso, mas imponen regras. El decreto 1115 agora que entra en vigencia el 1 de janeiro é un exemplo disso. Non sei que vai acontecer en eso, en este contexto, né? Mas os ministros, Mas de acho alguma também forma, que- estão reunidos a favor desse Sí, financiamento. agora os ministros do CAS é diferente porque a situación de Chile e de Uruguai é diferente a la de Argentina, Paraguai e Brasil, Ah, no sim. mismo, e Bolivia. Então, así, acho que el 24 de octubre va a ter una reunión aquí el comisario de la Unión Europea para falar de este tema aquí en Sao Paulo, no, en Brasilia, disculpa. Y temos que, eu quiero só hacer énfasis también en el tema del financiamiento, lo que ya tem el Fondo Verde do Clima, en el tema de acceso, ¿no? Que así una cosa exquisita para falar así de un jeito leve. ¿Eh? Agora, de uma forma geral, a gente pode então concluir que existe um avanço na união entre os países, que esse avanço muito provavelmente vai ser mostrado na COP30, essa união, esse alinhamento de diálogo, de postura, mas de alguma forma esse alinhamento ele tem que estar basicamente na pressão de Europa entender a realidade dos países desse lado de cá do planeta. Acho que é muito Sim. esse trabalho. Mas temos muito por trabalhar ainda, né? Claro, que esté com melhor certeza. não significa que não temos muito trabalho por diante. Certo. E aí, eu só vou pedir para a gente encerrar fazendo a seguinte conclusão. Vocês acreditam que essa pode ser uma COP que mude o jogo para os países aos quais a gente se referiu aqui? Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai. Pode ser uma COP que coloque esses países mais em evidência em relação às COPs anteriores? Yo estoy seguro que es la primer COP donde la agricultura va a empezar a tener una atención que no está asignada en las COPs anteriores. Perfeito. Y entonces esa discusión de el rol de la agricultura como una solución, no como un problema, se va a lograr en la COP de Belén, y yo creo que eso es un gran paso para las negociaciones futuras. Perfeito. E você, Delgado? Sim, acho também que a COP já começou. A COP já começou, Embrapa tem quase 6 biomas de diálogos pré-COP, né? Eu tive a semana passada em Porto Alegre, nos diálogos pré-COP das Pampas e de la Mata Atlántica, e aí ainda creo que tem uma em Manaus e fechan aqui em São Paulo, né? Este congresso hace parte da COP. Você olhou aí os discursos. Sim, o material aqui também. Você tem esse documento, então, assim, acho que esta COP já foi muito importante para o agronegócio brasileiro. E Belém, acho que vai ser muito importante, além dos problemas logísticos que muitas pessoas falam, acho que vai ser muito importante, mas todo este ano foi muito importante. El trabalho do embaixador André Correa do Lago, el trabalho de Roberto Rodríguez, el ex-ministro de Agricultura, el trabalho de todo el sector privado brasileiro coordinado para a COP, porque esto tamén ten que destacar, Acho que nós falávamos con Marcelo que temos un pouco así de ciúme de como trabalha Brasil, né? Como os gobernadores falan do agro, como el sector privado se coordina. Acho que já tem muitos avances desta COP en Brasil. E como líder mundial en fornecimiento de alimentos de qualidade e ambientalmente sosteníveis, acho que Brasil já tem um caminho muito importante feito nessa COP. Óbvio, Belém do Pará vai ser assim um momento importante desse processo que já começou e ainda mais. Nosso desafio agora não é aqui de local
jogando de local, voltando para el futebol para fechar. Jogando de local aqui a terra dos agronegócios del Cuno Sul da América. Agora, nosso desafio é como sostener isso nas próximas COPs. Isso, exatamente. Isso, porque este é um processo. Aqui nada vai finalizar. Sí, acho que temos que olhar isso como um comienzo dos agronegócios com um pé forte nas COPs. É isso, En perfeito. realidad, estamos esperando que la próxima COP sea en Australia. É Y verdade. ya hemos comenzado el diálogo Com con eles. los australianos. Y hemos hablado, en el caso de nuestro, con el representante de Australia para el Cono Sur y parte de ABAC y Roberto Rodríguez van a estar en contacto con los australianos, que esperemos que sean los próximos Que hosts. interessante. No se sabe todavía porque Sí. hay discusiones, pero la idea es, como decía Gabriel, esto es un proceso en el que por primera vez vamos a lograr que la agricultura sea uno de los temas claves para ir sembrando para que en las futuras COPs, sobre todo en la próxima, que se negocie agricultura, podamos tener resultados más concretos de las negociaciones. Tomara, esperamos todos. Marcelo e Gabriel, muito obrigada pela participação. Agradeço muito aqui a terem conversado com a nossa audiência e agradeço a você que também nos assistiu aqui no Arroz, Feijão e Clima. A gente teve um episódio em portunhol, deu certo. Hablamos em português, em espanhol ao mesmo tempo, pero creo que Falamos a todos ya... a misma língua. Em português é a mesma língua. Perfecto, perfecto. Pero hablamos despacio para que ustedes Sí, entiendan, claro, ¿no? claro, creo Espero, que... sí. Sim, por favor. E, claro, a gente também coloca as traduções aqui, porque hoje a internet, a inteligência artificial também ajuda nas traduções. A gente agradece a você por ter acompanhado o nosso podcast até o final, até porque a gente está falando de assuntos que interessam a nossa vida enquanto consumidor. E olha só, fazendo um pequeno resgate, né? As COPs, elas acontecem há muitos e muitos anos, mas foi só na COP de Dubai, há 2 anos atrás, em 2023, que os sistemas alimentares começaram a ganhar um pouquinho mais de espaço na COP. Antes se falava muito da transição energética, do quanto que o petróleo, né, acaba poluindo aí o planeta. Mas começou-se a perceber a nível global que também é importante entender como que a nossa comida é produzida, como que essa indústria processa os nossos alimentos, como que tudo começa lá no campo, né? Com o solo, com a captação de carbono, sequestro de carbono. Então são temas que a gente, às vezes parece complexo, mas tem a ver com a comida que chega no nosso prato, tem a ver com arroz, feijão. Então a gente te agradece e pede para você participar dessa discussão. Então siga o Arroz, Feijão e Clima, curta, comente, compartilha, comenta mesmo, porque a gente gosta de saber como que tá aí a opinião do público em relação aos nossos episódios. Eles são publicados toda quarta, toda semana, vai pro ar no YouTube e no Spotify, e a gente te espera no próximo episódio. Até lá!